Olá, pessoal. Espero que estejam bem. No vídeo de hoje falaremos sobre um tema muito comentado no Flutter, né? Que é abstrações, né? O que são abstrações, né? É você literalmente abstrair uma coisa que alguma coisa de terceiro da sua aplicação deveria fazer, né? Então, no nosso caso, a gente vai entender por que nós temos que fazer isso quando a gente usa bibliotecas, plugins ou dependências de terceiros, né? Códigos de terceiros no nosso aplicativo, coisas que não foram nós que escrevemos, tá? E se você começar a perceber, vou mostrar para você aqui, entrar aqui no tema controller, a gente está utilizando no nosso aplicativo um plugin, né, uma dependência de local storage que nós não temos controle sobre esse código lá internamente. Então, esse código, ele é um código que ele pode, cara, o que pode estar acontecendo, que acontece de vez em quando? O cara pode estar parando de dar manutenção para esse plugin, ou ele dá um erro e alguém não corrigir, ou ele der um erro e a gente tem que atualizar, esquecer de atualizar e para de funcionar aqui no nosso aplicativo, né? A coisa que a gente não tem controle quando a gente for atualizar, tá? Então, o que é comum acontecer em aplicações maiores, né? A gente começar a abstrair esse código, né? A gente criar um lugar na nossa aplicação aonde a gente vai usar uma abstração desse código. Ou seja, a gente vai acessar ali por via de interface e pedir por via de interface, a gente vai pedir para o injetor de dependência uma classe abstrata, ou seja, uma implementação daquilo, né? E o que está acontecendo? Aqui na nossa regra de negócio, no nosso controlador, nós estamos utilizando esse local storage, no nosso caso o local storage, nós estamos usando esse plugin diretamente, né? E, por exemplo, se surgir outro plugin melhor, mais rápido, talvez, se a gente precisar mudar, o que vai estar acontecendo? A gente vai ter que detectar em todos os lugares da nossa aplicação onde vai estar sendo utilizado e precisaremos trocar, né, na nossa aplicação toda. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu faço para abstrair, né, qualquer plugin, qualquer plugin de terceiro, qualquer biblioteca de terceiro, qualquer coisa que a gente não tenha controle ou que a gente sabe que que aquilo pode nos gerar um problema, tá? Eu vou mostrar para vocês como abstrair, tá? Lembrando que na, nem tudo no Flutter precisa ser abstraído, tá? Eu mesmo não abstraio o meu injetor de dependência, tá? Eu normalmente não abstraio o meu injetor de dependência, porque uma vez que a gente escolhe ele ali, ele vai estar numa camada, ele vai estar sendo utilizado lá dentro do widget, numa camada acima, né, numa camada mais externa, e para a gente tirar ele de lá, trocar ele não vai ser tão complicado, né? Porque o injetor de dependência, basicamente, você injeta um tipo de instância, né? Seja ela singleton factor ou lazy singleton, e basicamente a gente vai recuperar aquela instância. Então, né, dentro do widget não é tão complicado, né? Agora, falando aqui um pouquinho de local storage, já nos complica um pouco, né? Porque existem os local storage podem funcionar de várias formas diferentes, né? Eles podem funcionar aqui somente com string. Nesse caso aqui do que eu estou utilizando agora, ele funciona somente com string. Então, nessa aplicação, eu preciso de um que funcione somente com string. Ele só salva string no storage, né? Existem outros que eles fazem milhares de coisas diferentes. Salva lá entidade completa, assim. Salva bastante coisa, mas de bastante forma diferente. Mas nesse caso, se a gente notar aqui o que a gente está fazendo aqui, a gente precisa de que o local storage ele salve um item aqui com o set item, uma string, tá? E precisa também que ele recupere essa string pra gente com o get item, tá? E uma terceira função que a gente vai precisar, que a gente não está utilizando agora, mas é muito comum, que é o clear, né? Por exemplo, quando eu deslogar do meu aplicativo, eu vou querer dar o clear em tudo no meu aplicativo. Por exemplo, até mesmo o tema eu quero remover, por exemplo. Então a gente vai criar esse cara também para dar o clear, né? Eu não estou falando que nesse aplicativo dá o clear, tá? Eu vou só mostrar aqui para vocês como que eu vou abstrair. Eu vou vir aqui na minha lib e eu vou vir aqui na minha infrastructure aqui e eu vou criar aqui uma classe aqui, pode ser aqui, vou criar uma interface, vou criar uma interface aqui de
que a é de interface, né? I de interface. E eu vou colocar local storage aqui, ponto .dart. E aí eu vou criar uma classe abstrata, abstract class, I local storage, aqui. E eu vou precisar falar para ele aqui quais são os métodos que quem for utilizar essa classe vai precisar implementar. Então eu vou colocar 3 métodos aqui. Lembrando, né, que como eu já tenho um pouco mais de experiência sobre local storage, eu já passei por alguns mais aplicativos e tal, eu sei que alguns local storages, para eles recuperarem algumas coisas, eles funcionam de forma assíncrona. E alguns também, para salvar o item no storage, eles também funcionam de forma assíncrona. Esse daqui, que é o que a gente instalou, o local storage, ele funciona de forma síncrona, ou seja, eu não preciso aguardar para essa função executar, ela vai retornar no exato momento, tá? Se a gente passar o mouse em cima, ó, ele é um void aqui e ele não tem filter aqui. Mas, pela minha experiência, eu já vou criar aqui um filtering void, porque eu sei que alguns podem ser assíncronos. Então, eu já vou utilizar ele como assíncrono. Mas dentro dele não vai ser, tá? Nesse plugin, não. Eu vou criar aqui um filtering setItem. Aí eu vou pegar a string aqui. Eu vou colocar aqui o key e o string value, tá? Então, a classe que for implementar essa abstração vai ter que implementar o item set, o método setItem, tá? Ela vai ser uma função assíncrona que não retorna nada. Ela vai receber uma string de valor e uma string de chave e uma string de valor. Se a gente observar aqui, ó, chave e valor, da mesma forma aqui, tá? Eu vou precisar de uma outra função aqui, que ela vai ser filterString getItem. Nesse getItem, a gente vai precisar somente da chave para recuperar ele, tá? E uma outra função aqui, que não retorna nada, que é a clear. Nesse caso da clear, eu não vou precisar fazer nada, tá? O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar aqui e vou criar uma, uma outra classe aqui, dentro de repositories aqui, que vai ser local storage implementation, eu vou colocar só imp aqui, ponto .dart. E essa classe, local storage implementation, vai implementar a I local storage aqui. Observe agora que agora ele está reclamando para mim que a gente tem que fazer aqui ó, não estamos conseguindo encontrar as implementações de local storage.clear, local storage getItem e setItem. Então ele disse que não achou essas implementações. Eu vou clicar um Ctrl ponto em cima dessa classe local storage imp e vou clicar aqui em create three missing overrides. Aqui, ele vai gerar para a gente aqui os métodos pra gente, sem a implementação, obviamente, tá? Eu vou colocar a sync aqui na frente, porque como elas são assíncronas, eu vou precisar disso. E o que que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai usar aquele plugin de local storage que a gente tinha, né? Lá no nosso controller aqui, ó, local storage, tá vendo? E a gente importa o local storage aqui e utiliza ele. Aí sim, aqui dentro a gente vai chamar o local storage, aqui, ó. Então, na função clean, a gente chama o plugin.clear. Na função do getItem aqui, a gente vai fazer um return local storage.getItem, e a gente vai passar a chave para ele aqui. Só que aqui nesse caso, esse getItem desse plugin, ele vai retornar aqui uma string opcional, ou seja, ele pode não encontrar esse valor. Mas, o que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar uma exception aqui. Tá? Se ele não encontrar esse cara, vamos ver, because of keyword, vamos ver aqui. Eu posso fazer o seguinte, ó, final, string, string, item, é igual aqui a local storage aqui, beleza? Eu posso verificar se o item é diferente de nulo, ou seja, ele existe, então a gente vai dar return no item, aqui, dessa forma. Aqui. Aí a gente nem precisa aqui. Caso ele não seja, o meu método vai continuar falando aqui, ó, que ele tem que acabar retornando aqui para mim uma string ou alguma coisa. Mas se a gente jogar um exception aqui, e a gente pode fazer o seguinte.
local storage item not found. Dessa forma, a gente pode fazer isso, tá? Ok. Se ele encontrar o item para mim, ele vai retornar aqui o item. Se não, aí eu vou jogar um exception, tá? Beleza. Aquela forma aqui não deu certo, porque eu não posso retornar uma exception, né? A exception ela tem que ser jogada, por isso que daquela forma não funciona. Beleza, isso aqui tá bom. Se ele encontrar o item para mim, eu retorno um item. Se ele for diferente de nulo, quer dizer que ele achou o item para mim. E caso ele não encontre o item, ele retorna uma exception aqui, tá? Aqui no caso do setItem, basicamente, eu vou fazer o seguinte, vou chamar o local storage, ponto setItem, eu vou passar aqui a chave e o valor para ele, beleza? Então, dessa forma, a gente já abstraiu o nosso plugin. Então, imaginemos que se a gente trocar nosso plugin, a gente vai precisar alterar somente dentro dessa classe e todos os lugares. Por exemplo, se a aplicação usa 10 lugares local storage, a gente não vai precisar alterar nos 10 lugares, a gente altera somente aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai, no nosso injetor aqui no nossa classe, agora a gente vai começar a trocar, né? A gente vai injetar a dependência aqui, então eu vou chamar de final iLocal storage, e a gente vai chamar de local storage aqui. E a gente vai remover aqui o import do local storage, né? E o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai criar um construtor para esse cara, ok? Criamos um construtor para ele, palavras final aqui, a gente pode criar, keyword final a gente pode criar um construtor, tá? Aí o que vai mudar aqui, o que vai mudar aqui nesse caso? Esse setItem aqui, ele vai precisar ser assíncrono, né? Aqui, ó, então a gente vai precisar mudar essa função para assíncrono aqui, tá? Aqui no getTime vai ser assíncrono, e aqui no getItem a gente vai precisar chamar de assíncrono também. E agora como ele vai retornar uma string aqui, uma exception, então a gente pode remover aqui a exclamação para dizer que ele vai retornar a string, tá? Agora, o que essa classe aqui está reclamando para nós aqui, ó, no injetor? Ele está falando aqui para nós que o nosso theme controller precisa de uma instância aqui, de uma injeção de um iLocal storage. Então, iremos aqui, pode ser aqui mais para cima, lembrando que esse plugin ali do local storage, ele precisa desse init local storage, tá? Para ele funcionar. Então, a gente tem que injetar ele na nossa aplicação depois que esse cara aqui foi iniciado, tá? Esse init local storage do plugin, ó, do package local storage. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar um i.register lead singleton, tá? Que ele vai funcionar da seguinte forma. Para um iLocal Storage, quando a gente buscar por uma interface do tipo, uma classe abstrata do tipo iLocal Storage, passaremos o Local Storage Implementation aqui para ele e ele vai recuperar para a gente, tá? Quando lá na hora que essa classe aqui, theme controller, foi iniciada, ele vai buscar pelo iLocal Storage. E quando ele buscar pelo iLocal Storage, ele vai me dar a implementação do Local Storage Implementation, tá? Ao colocar dessa forma aqui, a gente só vai vir aqui no theme controller e vai passar o i aqui. O i aqui, a gente pode fazer de duas formas. A gente pode fazer assim, que ele vai achar pra gente, ou a gente passa simplesmente o i aqui, que ele já sabe qual a dependência que a gente vai utilizar. Vamos dar um reload na nossa aplicação. Vamos ver se deu algum erro. Olha lá. Ó, tema escuro. Agora vamos dar reset na nossa aplicação. Resetei aqui, ó. Olha lá que legal. Continua o tema escuro. Opa, não continuou. Continuou assim. Aqui demorou um pouco. Tá, vamos lá. Meu PC, meu computador tá um pouco lento, aí demora mesmo. Tá? Então vamos lá, vamos revisar aqui. A gente criou uma classe abstrata para fazer o que o plugin normalmente faria. Tá? A gente criou a implementação para esse plugin aqui. Tá? E a gente injetou esse plugin. Nessa linha aqui a gente injetou esse plugin. E no nosso controlador, a gente utilizou agora o plugin, né, para gente gente fazer o que precisa, tá? Então, nesse caso aqui, a gente usou ele para pegar o set, para setar o tema e para recuperar o tema, né? Então, isso basicamente é assim que eu abstraio a aplicação. Para mostrar para vocês, eu não passei por essa parte nesse aplicativo aqui,
Mas, ó, eu tenho aqui, tá? Nos repositories, eu tenho o meu banco de dados local, ele com o ObjectBox aqui, tá? Ele precisa o ObjectBox precisa ser um pouquinho diferente do que o SQLite, por exemplo, porque ele funciona ORM, né? Então, eu não preciso ficar criando código SQL aqui, tá? Como ele não. E aí, o que acontece? Nosso controlador, por exemplo, ele não precisa saber se o meu banco de dados é ORM, se o meu banco de dados é cara, é documentacional, se é uma API, que o banco de dados é online, offline, tá? Ele só precisa saber quais os métodos que aquele repositório vai fazer para você. Então, por exemplo, aqui, eu preciso de pegar todos os to-dos, eu chamo o to-do repositor pela interface e uso o método get. Eu preciso alterar um to-do, então eu simplesmente chamo o método aqui da interface, tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, eu estou injetando aqui um to-do repositor, que ele tem que implementar esses métodos. Então, eu abstraí o banco de dados também, para mim, para o meu controlador, para minha regra de negócio, não depender de implementações concretas de plugins de terceiros ou qualquer coisa, biblioteca de terceiro, dependência de terceiro no meu código core, no núcleo do meu código. Então, eu separo coisas de terceiros, né, banco de dados e tal, coisas que podem facilmente mudar, né, que no próprio Clean Architecture fala que a sua aplicação, existem coisas que são regras de negócio que são imutáveis, né? Então, a regra de negócio só muda se o comportamento do aplicativo mudar, e a gente tem camadas que são facilmente mudáveis, né? Como é que o cara fala? No livro Clean Architecture, camadas que podem ser facilmente alteradas, flexíveis, né? Que são as camadas de banco de dados, acesso a dados. Essas camadas elas podem mudar a nossa aplicação e isso não pode sofrer efeito no core da nossa aplicação, tá? No núcleo da nossa aplicação, tá? O nosso código de núcleo não deve saber de implementações de banco, por exemplo, de local storage ou de plugins que fazem conexão com a API, entendeu? Então, basicamente é isso que eu tenho para explicar para vocês. Espero ter explicado certinho por que existem essas abstrações. Obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.